Dizem que os olhos são a janela da alma, mas ninguém nos conta o que acontece quando as janelas se fecham e a alma precisa aprender a enxergar no escuro. Ninguém nos avisa que às vezes é preciso perder a luz do sol para encontrar a luz que brilha dentro de outra pessoa. Bento acreditava que sua vida tinha acabado no dia em que o mundo se apagou para ele. Clara acreditava que seu valor como mulher tinha se esvaído junto com o último adeus de um marido que a rejeitou por seu ventre vazio. 2 corações quebrados, 2 solidões imensas, prestes a colidir numa tarde de tempestade que mudaria tudo. Mas antes de eu te contar como o destino teceu essa trama, eu preciso te fazer uma pergunta. Você acredita que Deus escreve certo por linhas tortas? Ou será que somos nós que demoramos a entender a caligrafia divina? A chuva caía grossa, pesada, daquelas que lavam a terra vermelha e fazem o telhado de barro cantar uma música antiga e melancólica. Era o tipo de tempestade que assusta os animais no pasto e faz a gente se encolher debaixo das cobertas, rezando um Pai Nosso. Mas Clara não tinha coberta, nem teto, nem reza que acalmasse o frio que lhe cortava a espinha. Ela caminhava pela estrada de terra batida, agora transformada num lamaçal escorregadio, segurando apenas uma trouxa de roupas úmidas contra o peito. Cada passo era uma luta contra o barro que tentava engolir seus sapatos gastos. Cada trovão parecia ecoar o grito mudo que ela trazia na garganta desde que saíra de casa, expulsa, humilhada, carregando a culpa de não ser mãe como se fosse um pecado mortal. Ela avistou o casarão ao longe, imponente, solitário no alto da colina, cercado por cafezais que pareciam exércitos verdes curvando-se ao vento. A fazenda do barão. Diziam na vila que era um lugar amaldiçoado, não por assombrações, mas pela tristeza que lá habitava. Diziam que o herdeiro vivia na escuridão, não só dos olhos, mas do espírito. Mas o desespero, minha gente, o desespero não tem medo de lendas. O desespero só quer um lugar seco para descansar a cabeça. Clara empurrou o portão de ferro, que rangeu como um lamento, e subiu a alameda de jabuticabeiras, tremendo de frio e de medo. Ao chegar na varanda, o alívio de não sentir mais a chuva fustigando o rosto foi tão grande que ela soltou um suspiro alto, quase um soluço. Foi então que ela o viu. Sentado numa cadeira de balanço de vime, imóvel como uma estátua de santo esquecida no altar, estava Bento. Ele usava uma faixa de linho branco cobrindo os olhos, amarrada com firmeza na nuca. Suas mãos, grandes e fortes, repousavam sobre os joelhos, mas os nós dos dedos estavam brancos de tanta tensão. Ele não se mexia, mas sua cabeça estava levemente inclinada, como a de um animal caçador tentando captar o som da presa. Quem está aí? A voz dele não era um grito, mas tinha a autoridade de um trovão contido. Era grave, rouca pelo desuso, cortante como o vento lá fora. Clara congelou. O coração batia tão forte que ela temeu que ele pudesse ouvir o som do outro lado da varanda. Eu perguntei quem está aí, Bento repetiu, levantando-se bruscamente. A cadeira de balanço bateu contra a parede atrás dele. Ele tateou o ar, não com medo, mas com raiva. Se veio roubar o que restou, pode levar. Não há nada aqui que me sirva mais. Leve a prataria, leve os quadros. Só não me perturbe o silêncio. Não sou ladra, senhor. A voz de Clara saiu trêmula, pequena, quase sumindo no barulho da chuva. Sou apenas uma viajante. A chuva me pegou no caminho. Só queria me abrigar na varanda até a tempestade passar. Bento parou. A cabeça virou na direção da voz dela. Ele parecia avaliar a veracidade daquelas palavras apenas pelo tom, pela vibração do medo que ela emanava. Viajante? Ninguém viaja por essas estradas com esse tempo, a não ser que esteja fugindo de algo ou de alguém.
Ele deu um passo à frente e Clara recuou instintivamente, encostando-se na parede fria da casa. O que você quer? Dinheiro? Comida? Só um teto, senhor. Por favor. Assim que a chuva estiar, eu vou embora. Não quero incomodar. Houve um silêncio pesado. Bento parecia lutar consigo mesmo. Há um ano, desde o acidente com o cavalo que lhe tirara a visão e deixara cicatrizes que ele escondia sob aquela faixa, ele havia expulsado todos. Criados, amigos, até a família distante. Ele escolhera a solidão como punição e refúgio. Mas a voz daquela mulher, havia nela uma dor que ele reconhecia. Uma dor que não pedia esmola, pedia trégua. A porta está destrancada. Ele disse por fim, voltando a se sentar, mas sem relaxar o corpo. Entre. Se ficar aí fora, vai morrer de frio, e eu não quero ter o trabalho de enterrar ninguém amanhã. Na cozinha deve ter lenha seca. Acenda o fogão se souber como, mas não me dirija a palavra, eu não recebo visita. Clara não esperou ele mudar de ideia. Entrou na casa, que cheirava a madeira antiga, café frio e poeira acumulada. Era um casarão lindo, de pé direito alto, assoalho de tábua corrida que estalava sob seus pés, mas estava mergulhado na penumbra. As janelas estavam fechadas. As cortinas pesadas de veludo impediam a pouca luz do dia de entrar. Parecia um mausoléu. Ela encontrou a cozinha, tateando as paredes. Era imensa, com um fogão a lenha que parecia um gigante adormecido. Com as mãos trêmulas, ela encontrou a lenha, os fósforos, e logo uma chama tímida começou a dançar, iluminando o ambiente e aquecendo seus ossos gelados. Enquanto a água fervia numa chaleira esquecida, Clara olhou ao redor. Havia louça suja na pia, teias de aranha nos cantos, um abandono triste que contrastava com a riqueza dos móveis. Aquele homem, aquele Bento, vivia ali como um fantasma em seu próprio castelo. E ela? O que era ela, senão uma sombra expulsa de sua própria vida? Antes de continuarmos a ver como essa primeira noite vai transcorrer, eu quero te fazer um convite especial. Se você está sentindo o frio dessa chuva e o calorzinho desse fogão começando a acender, se inscreva aqui no canal Contos do Coração. Deixe o seu like, é muito importante para nós, e me conta aqui nos comentários, de qual cantinho desse nosso Brasil você está me ouvindo hoje. Quero saber quem está aí do outro lado, compartilhando essa história comigo. A noite caiu rápida e impiedosa. A tempestade lá fora se acalmou, transformando-se numa garoa fina e persistente. Clara preparou um café ralo com o pouco pó que encontrou e achou um pedaço de broa de milho endurecida num armário. Ela comeu com a fome de quem não se alimentava há dias. O calor do fogão a fez sonolenta, mas a imagem do homem na varanda não lhe saía da cabeça. Ele continuava lá, no frio. Tomada por uma coragem que não sabia de onde vinha, ela encheu uma caneca com o café quente e caminhou até a sala principal. A porta da frente ainda estava aberta. Bento continuava sentado, imóvel, envolto na escuridão da noite e de seus próprios olhos. Senhor? Ela chamou baixinho. Ele não se moveu, mas suspirou, um som cansado. Eu disse para não me dirigir a palavra. Eu fiz café. Está quente. E a noite está fria. O senhor devia entrar. Bento virou o rosto na direção dela. A faixa branca parecia brilhar na penumbra. Você ainda está aqui? Achei que tivesse ido embora com a chuva. A chuva parou, mas a estrada é puro barro. Não tenho para onde ir no escuro. A sinceridade dela era desarmante. Tome o café, por favor. Ele estendeu a mão hesitante. Clara se aproximou e colocou a caneca em seus dedos frios. O toque foi breve, mas elétrico. Bento sentiu a aspereza das mãos dela, mãos de quem trabalhava, mãos calejadas, mas quentes. Ele levou a caneca aos lábios e bebeu um gole.
O líquido quente desceu queimando, despertando sensações que ele tentava manter adormecidas. Está horrível, ele resmungou, mas não devolveu a caneca. Fraco, parece água suja. Foi o que encontrei, Clara respondeu sem se ofender. Havia uma doçura em sua voz que o irritava e, ao mesmo tempo, o acalmava. Se o senhor tivesse mantimentos decentes, eu faria um café melhor. Bento soltou uma risada seca, sem humor. Ousada você. Entra na minha casa, usa minha lenha e ainda critica minha despensa. A verdade não é crítica, senhor. É só a verdade. Ela fez uma pausa. Meu nome é Clara. Não perguntei seu nome. Nomes criam laços, e eu não quero laços. Amanhã, quando o sol nascer, você vai embora, como quiser. Mas até lá, o senhor precisa comer, tem broa na cozinha. Não tenho fome. A fome não pergunta se a gente quer sentir. Ela só vem, igual a tristeza. Bento ficou em silêncio. Aquela mulher falava coisas simples, mas que batiam fundo. Igual a tristeza. Sim, a tristeza dele era uma fome insaciável que o devorava por dentro há 1 ano. Por que você está fugindo, Clara? Ele perguntou, surpreendendo a si mesmo. Clara baixou os olhos, mesmo sabendo que ele não podia vê-la. Ela olhou para as próprias mãos, vazias de alianças, vazias de filhos. Porque eu falhei, Senhor. Falhei na única coisa que esperavam de mim. Um crime? Pior. Um ventre seco. As palavras saíram num sussurro dolorido. Meu marido. Ele queria um herdeiro. Eu lhe dei 5 anos de tentativas, chás, promessas e orações. Mas Deus fechou minha madre. E quando a esperança dele acabou, o amor acabou junto. Ele me mandou embora hoje de manhã. Disse que ia buscar uma mulher de verdade. O silêncio na varanda se tornou denso. Bento apertou a caneca entre as mãos. Ele conhecia aquele sentimento, a sensação de ser defeituoso, de ser menos do que o esperado. Ele, o grande Bento, herdeiro das terras, o cavaleiro exímio, agora um cego inútil que precisava tatear paredes. Somos 2 quebrados então, ele disse, a voz mais suave do que antes. Um cego que não serve para guiar e uma mulher que não serve para criar. O mundo não tem lugar para gente como nós, Clara. Talvez o mundo não tenha, ela disse olhando para o céu, onde uma única estrela tentava furar as nuvens. Mas a gente tem que arrumar um lugar, nem que seja num cantinho esquecido. Bento terminou o café e estendeu a caneca para que ela pegasse. Pode dormir no quarto de hóspedes, no final do corredor. Os lençóis devem estar cheirando a mofo, mas é melhor que o chão. Amanhã cedo. Vá embora. Clara pegou a caneca. Obrigada, Sr. Bento. Não me agradeça. E não se acostume. Naquela noite, Clara deitou na cama macia, mas o cheiro de mofo não a incomodou. O que a manteve acordada foi o som dos passos de Bento no andar de cima. Ele andava de um lado para o outro, como um leão enjaulado. Ela pensou na faixa que ele usava. O que haveria por baixo? Apenas cicatrizes, ou a memória de um olhar que um dia viu o mundo. E ele, lá em cima, ouvia a respiração da casa, sabendo que havia mais alguém ali. Uma presença estranha, mas que, pela primeira vez em meses, fazia a solidão parecer um pouco menos absoluta. O dia amanheceu com um sol tímido, filtrado pela neblina da serra. O cheiro de terra molhada invadia as frestas das janelas. Clara acordou cedo, antes mesmo dos galos da vizinhança. O hábito da roça não a deixava dormir até tarde. Ela desceu para a cozinha e olhou com desânimo para a sujeira acumulada. Ela ia embora, sim, como ele ordenara. Mas sua mãe lhe ensinara que nunca se deixa um lugar pior do que se encontrou. E, na verdade, ela queria deixar melhor. Talvez fosse uma forma de pagar pela hospedagem, ou talvez, apenas talvez, fosse uma desculpa para adiar a partida.
Ela arregaçou as mangas do vestido simples, encontrou um balde, panos velhos e sabão de cinza. Começou a esfregar. Esfregou o chão, as bancadas, as janelas da cozinha. O esforço físico aliviava a dor em seu peito. Enquanto limpava, cantarolava baixinho uma cantiga antiga de lavadeira, uma melodia triste e doce. Bento desceu as escadas tateando o corrimão. O cheiro de limpeza o atingiu antes mesmo de chegar à cozinha. Cheiro de sabão, de água fresca e cheiro de café novo. Mas como se não havia pó? Ele parou na porta da cozinha. Você ainda está aqui? A voz dele era ríspida, mas havia uma nota de curiosidade. Bom dia, Sr. Bento. Clara respondeu sem parar de esfregar uma panela. Estou terminando de limpar a cozinha. Não podia ir embora deixando essa bagunça. E encontrei um restinho de café num pote de vidro no fundo do armário. Grãos inteiros. Eu moí com uma pedra. Está fresco. Bento franziu a testa sob a faixa. Moeu com uma pedra? É. Na falta de moinho, a gente improvisa. Sente-se. Vou lhe servir. Ele se sentou à mesa, guiado pelo som da voz dela e pelo arrastar da cadeira que ela puxou. Clara colocou uma xícara fumegante na frente dele e um prato com fatias da broa, que ela havia aquecido na chapa do fogão, passando um pouco de manteiga que encontrara numa talha de barro. Bento comeu em silêncio. O café estava forte, encorpado, com um leve gosto de terra que ele estranhamente apreciou. A broa quente derretia na boca. Fazia meses que ele comia apenas o que um entregador da vila deixava na porta a cada 3 dias. Comida fria, sem gosto, sem alma. Aquilo tinha gosto de cuidado. Você devia ter ido, ele disse limpando os farelos da boca. Eu vou, assim que terminar essa panela. E para onde vai? Clara parou de esfregar. O silêncio dela foi a resposta. Ela não tinha para onde ir. Não tenho destino, Sr. Bento. Vou andar até onde as pernas aguentarem. Talvez na próxima vila precisem de uma lavadeira ou cozinheira. Bento tamborilou os dedos na mesa. Ele ouvia o som da respiração dela, o cheiro de suor honesto e sabão. Ele precisava de ajuda. A casa estava caindo aos pedaços. Ele estava magro, sujo, vivendo como um bicho. Mas seu orgulho era uma muralha alta e espinhosa. Admitir que precisava dela era admitir sua derrota completa. Eu não tenho dinheiro para pagar uma empregada, ele mentiu. Tinha dinheiro, muito dinheiro guardado no cofre do escritório, herança de gerações, mas o dinheiro não comprava a vontade de viver. Não pedi dinheiro, Clara disse suavemente. Pedi teto e comida. Se o senhor me deixar ficar, eu cuido da casa, cuido da roupa, faço a comida. O senhor não precisa nem falar comigo se não quiser. Eu serei invisível. Invisível. Bento repetiu a palavra com amargura. Ninguém é invisível, Clara. Você faz barulho, você tem cheiro, você ocupa espaço. O espaço aqui é grande demais para um homem só, senhor, e a solidão, quando dividida, pesa menos. Bento levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. O barulho assustou Clara. Você não sabe nada sobre a minha solidão, ele gritou, virando o rosto coberto para ela. Você acha que é só limpar a casa e fazer café? Eu sou um aleijado. Eu não vejo o sol, eu não vejo meu rosto no espelho, eu não vejo a cor das flores. Eu vivo num buraco negro sem fim. Você quer viver no escuro comigo? É isso que você quer? Clara não recuou dessa vez. Ela olhou para aquele homem alto, forte, mas quebrado como uma criança assustada. Ela viu a dor crua, a raiva que era apenas uma máscara para o medo. Eu não posso devolver sua visão, Sr. Bento, ela disse, a voz firme e calma. Mas eu posso emprestar os meus olhos, eu posso descrever o sol, posso dizer se as flores são vermelhas ou amarelas, posso dizer se o seu rosto está barbado ou limpo.
O escuro só é absoluto quando a gente fecha o coração também. Bento ficou paralisado. Ninguém nunca tinha falado com ele daquele jeito. Todos o tratavam com pena ou com medo. Ela o tratava com dignidade. Emprestar os olhos, ele sussurrou, como se testasse o gosto das palavras. Meus olhos não servem para muita coisa. Nunca viram o mar, nem as cidades grandes. Mas eles veem o que está aqui. E se o Senhor deixar, eles podem ver pelo Senhor. Ele ficou ali, parado, no meio da cozinha, o peito subindo e descendo rápido. A proposta era absurda. Uma estranha, uma mulher rejeitada, vivendo ali com ele. O que a vila diria? O que a moral diria? Mas então ele se lembrou do gosto do café quente, do cheiro de limpeza e principalmente da voz dela dizendo que a solidão dividida pesa menos. 1 mês, ele disse ríspido. Você fica 1 mês em troca de casa e comida. Se me perturbar, se tentar me consertar com rezas ou conselhos, eu te coloco na rua, chuva ou sol. Entendeu? Clara sorriu. Um sorriso triste, mas aliviado. Entendi, Sr. Bento. 1 mês. E pare de me chamar de senhor. Me faz sentir velho. Sou Bento, só Bento. Está bem, Bento. Assim começou a estranha convivência entre o cego e a rejeitada. Nos primeiros dias, Bento mal saía do quarto ou da varanda. Clara trabalhava como uma formiga. Limpou o casarão cômodo por cômodo, abriu as janelas para o ar circular, lavou as cortinas pesadas que acumulavam anos de poeira. A casa começou a respirar novamente. Mas o verdadeiro desafio não era a casa, era Bento. Ele era temperamental, explodia por qualquer coisa. Se Clara mudava uma cadeira de lugar e ele esbarrava, ele praguejava e gritava que ela era incompetente. Clara ouvia, pedia desculpas, colocava a cadeira no lugar e continuava seu trabalho. Ela entendia que a raiva dele não era contra ela, era contra a impotência. Certa tarde, cerca de 2 semanas depois da chegada de Clara, Bento estava sentado na varanda. O sol de fim de tarde banhava o mundo numa luz dourada, mas para ele era apenas o calor na pele. Ele ouviu os passos de Clara se aproximando. O que foi agora? Ele perguntou, sem virar a cabeça. O pôr do sol está lindo hoje, Bento, ela disse, parando ao lado dele, apoiando-se na balaustrada. Grande coisa. Para mim é tudo cinza. Não é não. Ela fechou os olhos, tentando encontrar as palavras certas. Imagine a cor de uma laranja bem madura, daquelas doces. O céu está dessa cor, lá no horizonte, onde o sol toca a serra. E acima disso tem um rosa, sabe a cor da parte de dentro de uma goiaba? Um rosa suave, misturado com nuvens que parecem algodão desfiado. E as árvores? As árvores estão escuras, como recortes de papel preto contra essa luz toda. É como se o céu estivesse pegando fogo, mas um fogo frio que não queima, só ilumina. Bento ouvia, a boca entreaberta. As palavras dela pintavam imagens em sua mente. Ele se lembrava da cor da laranja, da goiaba. Ele conseguia ver o que ela descrevia. E os pássaros? Ele perguntou a voz rouca. Estão voando? Sim. Tem um bando de garças brancas passando agora, indo para o brejo. Elas parecem lenços brancos sendo levados pelo vento. Estão voando em V, bem organizadas. Bento fechou as mãos com força nos braços da cadeira. Pela primeira vez em 1 ano, ele não viu apenas o escuro. Ele viu o laranja, o rosa, o branco das garças. Uma lágrima solitária escorreu por baixo da faixa de linho, trilhando um caminho pela sua face barbada. Clara viu a lágrima, mas não disse nada. Apenas continuou descrevendo o mundo, emprestando seus olhos para aquele homem que começava, muito lentamente, a abrir a janela da alma. Mas a paz é um tecido frágil, fácil de rasgar. Alguns dias depois, Clara estava no jardim,
tentando recuperar um canteiro de rosas que havia sido engolido pelo mato. Bento decidiu caminhar sozinho pelo quintal. Ele conhecia o terreno, ou achava que conhecia. Ele queria provar para si mesmo que não era um inválido total. Caminhou com sua bengala, tateando o chão. "Bento, cuidado!" Clara gritou de longe, vendo que ele se aproximava perigosamente do antigo poço desativado, cuja tampa de madeira estava podre. O grito o assustou. Ele girou o corpo, perdeu o equilíbrio e pisou em falso. A bengala escorregou na grama úmida. Bento caiu, batendo o ombro com força no chão de pedra ao redor do poço. A dor foi aguda. Clara correu até ele, largando a enxada. "Ah, Bento, você está bem?" Ela se ajoelhou ao lado dele, tentando ajudá-lo a se levantar. Ele a empurrou com violência. "Me solta! Eu não preciso de você! Eu não preciso de babá!" Ele gritava, o rosto vermelho de vergonha e dor. "Por que você não me deixa em paz? Por que não vai embora e me deixa apodrecer aqui?" "Porque eu me importo!" Clara gritou de volta, segurando o braço dele com firmeza. "Porque você é um homem teimoso e orgulhoso, mas tem um coração bom debaixo dessa casca grossa. E eu não vou deixar você se machucar só para provar que é forte. Ser forte é aceitar ajuda, Bento." Eles ficaram ali, ofegantes, no chão do jardim. Bento sentia a mão dela em seu braço, firme e quente. A raiva dele começou a murchar, dando lugar a uma exaustão profunda. "Eu sou um fardo, Clara." Ele sussurrou, a voz embargada. "Eu sou um peso morto. Você não é um peso. Você é o homem que me deu um teto quando eu não tinha nada. Você é o homem que ouve minhas descrições do pôr do sol." Ela tocou levemente o rosto dele, perto da faixa. "Deixe-me ver seus olhos, Bento." Ele recuou, como se tivesse levado um choque. "Não, nunca!" "Por que não? O médico disse que..." "Não é pelo médico." Ele a cortou. "É porque... eles são mortos, são feios. Eu não quero que você veja um monstro. Eu não tenho medo de monstros, Bento. Eu fui casada com um homem que tinha olhos perfeitos e uma alma podre. A feiura não está no corpo, está no que a gente faz com a dor dos outros." Com uma delicadeza infinita, Clara levou as mãos à nuca dele e começou a desatar o nó da faixa. Bento tremeu, mas não a impediu. Ele estava cansado de se esconder. O pano branco caiu em suas mãos. Ele manteve as pálpebras fechadas, apertadas. "Abra, Bento." Ela pediu num sussurro. Lentamente, com medo, ele abriu os olhos. Eram olhos leitosos, sem brilho, com uma cicatriz fina atravessando a pálpebra esquerda e descendo pela bochecha. Não havia foco, não havia luz, mas Clara não recuou. Ela olhou para aquele rosto marcado, para aqueles olhos que não viam, e sentiu uma onda de ternura tão grande que seu peito doeu. "Você não é um monstro," ela disse a voz embargada. "Você é lindo." Bento não podia vê-la, mas sentiu os dedos dela traçarem a cicatriz em seu rosto com um carinho que ele nunca havia experimentado. E naquele momento, no jardim, com o cheiro de terra e rosas antigas, algo mudou. A barreira entre eles se rompeu, mas o destino gosta de pregar peças. Naquela mesma tarde, um cavaleiro chegou ao portão da fazenda. Era um homem da vila, trazendo uma carta. "Dona Clara?" o homem perguntou sem descer do cavalo. "Tem uma carta para a senhora. Deixaram no armazém da vila. Disseram que a senhora estava por aqui." Clara pegou o envelope com as mãos trêmulas. Reconheceu a letra imediatamente. Era de seu ex-marido. O coração dela gelou. O que ele queria? Será que queria que ela voltasse? Será que tinha se arrependido?
Ela abriu o envelope ali mesmo, sob o olhar curioso do mensageiro e a presença silenciosa de Bento, que ouvira a chegada do cavalo e se aproximara, já com a faixa de volta aos olhos. Clara leu as poucas linhas. Seus joelhos fraquejaram. O papel caiu de suas mãos na terra vermelha. "O que é, Clara?" Bento perguntou, sentindo a mudança na respiração dela. "O que diz a carta?" Clara olhou para Bento, depois para o horizonte. O mundo girou. Ele quer anular o casamento na igreja, ela disse, a voz sem vida. Diz que, como não houve filhos, o casamento não cumpriu seu fim. Ele quer se casar com outra, uma moça da cidade vizinha, que já está grávida dele. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a tempestade daquela primeira noite. Clara sentiu-se pequena, descartável, um erro na contabilidade da vida. Bento ouviu o soluço que ela tentou prender. E pela primeira vez, ele sentiu uma raiva que não era por si mesmo, era por ela. Uma fúria protetora cresceu em seu peito. Ele tateou até encontrar a mão dela. "Deixe ele anular." Bento disse, a voz firme e perigosa. "Deixe ele ir. Ele não sabe o que está perdendo. Mas você, Clara, você não vai a lugar nenhum. Essa é sua casa agora. E eu vou cuidar de você." Clara olhou para ele, surpresa. A mão dele apertava a dela com força. Havia uma promessa ali. Uma promessa feita no escuro, mas que brilhava mais que o sol. Mas será que duas pessoas quebradas conseguem se consertar? Ou será que os cacos de um vão acabar cortando o outro? O passado de Clara ainda não tinha terminado de assombrá-la, e o segredo sobre o acidente de Bento, algo que ele nunca contara a ninguém, estava prestes a vir à tona. A promessa de Bento ficou suspensa no ar, como o cheiro de terra molhada depois da chuva. Forte, inegável e capaz de despertar sementes que pareciam mortas. Essa é sua casa agora. Clara ouviu aquilo e sentiu o chão firmar sob seus pés pela primeira vez em anos. Não era caridade, minha gente, era aliança. Era o pacto silencioso de dois náufragos que decidem remar juntos. Os dias que se seguiram trouxeram uma rotina nova para a fazenda do barão. Não era mais a rotina do silêncio e da escuridão, mas a rotina da descoberta. Clara não se contentou em apenas limpar a casa. Ela decidiu limpar a alma de Bento. E como ela fez isso? Não foi com sermões, nem com remédios. Foi com a vida. Certa manhã, ela o levou para o terreiro de café. O mato estava alto, os pés de café, antigos e retorcidos, pareciam clamar por cuidado. "Estenda a mão, Bento", ela pediu. Ele obedeceu, ainda hesitante. Clara guiou a mão dele até um galho carregado de frutinhos verdes. "Sente, são os grãos. Eles estão pequenos ainda, duros como pedrinhas, mas estão aqui. A terra não desistiu de você, Bento. Por que você desistiu dela?" Bento acariciou as folhas ásperas, os grãos frios. A memória tátil despertou lembranças de quando ele corria por ali com o pai, quando o cafezal era um mar de riqueza. "Eu não posso cuidar disso, Clara. Eu não vejo as pragas, não vejo quando podar. Você não vê, mas suas mãos veem, seu nariz vê." Ela pegou um punhado de terra e colocou na palma da mão dele. "Cheire. Essa terra está pedindo água ou está úmida o suficiente?" Bento levou a terra ao nariz. O cheiro era rico, ferroso. "Está úmida, mas precisa ser revolvida. Está compactada demais." "Viu?" Clara riu, e o som da risada dela foi como um sino tocando na capela vazia do coração dele. "Você ainda é o fazendeiro. Eu serei seus olhos. Mas a sabedoria é toda sua." E assim, pouco a pouco, eles começaram a trabalhar. Clara descrevia, Bento orientava. "Corte esse galho, limpe ao redor daquele tronco." Eles voltavam para casa ao entardecer, sujos de terra, cansados, mas com uma fome que não era só de comida. Era fome de viver.
À noite, à beira do fogão, a lenha, enquanto o feijão borbulhava na panela de ferro, eles conversavam. E foi nessas conversas que as muralhas começaram a cair de verdade. Mas a felicidade, meus amigos, incomoda. A felicidade de quem se reergue ofende quem vive de aparências. E não demorou para que a notícia de que o aleijado do barão tinha uma mulher morando com ele chegasse aos ouvidos da família. Numa tarde de terça-feira, uma carruagem parou em frente ao casarão. Desceu dela Dona Matilde, tia de Bento, uma mulher seca, vestida de preto da cabeça aos pés, com um crucifixo de ouro enorme no peito que parecia pesar mais que sua própria consciência. Ela entrou sem bater, o nariz torcido como se sentisse um cheiro ruim. Clara estava na sala, remendando uma camisa de Bento. Bento estava ao piano, tocando notas soltas, tentando lembrar uma melodia da infância. Bento! A voz de Matilde cortou o ar como um chicote. Que pouca vergonha é essa? Bento parou de tocar. Clara se levantou num salto, a agulha espetando seu dedo. Tia Matilde? Bento perguntou, virando o rosto na direção da voz. Eu mesma? Vim ver se os boatos eram verdadeiros. E vejo que são piores. Ela olhou para Clara com um desprezo que faria uma estátua chorar. Quem é essa criatura? Uma meretriz que você recolheu da estrada? Cuidado com a língua, tia, Bento disse, levantando-se devagar. Sua voz era baixa, mas tremia de raiva contida. Esta é Clara. Ela é minha governanta. E minha amiga. Amiga? Matilde soltou uma risada estridente. Uma mulher sozinha, morando com um homem solteiro sem laços de sangue? A vila inteira está comentando, Bento. Você está manchando o nome da família. Já não basta a desgraça da sua cegueira, agora quer viver em pecado? Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. A vergonha, aquela velha conhecida, voltou a bater na porta. Dona Matilde, eu... Clara tentou falar. Cale-se! A velha gritou. Não dirigi a palavra a você. Bento, mande essa mulher embora agora. Eu trouxe comigo a prima Eulália. Ela vai cuidar da casa. É sangue do seu sangue, é decente. Essa aí tem cara de quem não presta. Bento deu um passo à frente. Ele não precisava ver para sentir a maldade emanando da tia. Ele tateou até encontrar o braço de Clara e a puxou para perto de si, num gesto de posse e proteção que deixou Matilde boquiaberta. Clara, fica... Ele disse, cada palavra pesada como uma pedra. E quem vai embora é a senhora, tia. O quê? Você está me expulsando da casa do meu irmão? A casa é minha. E a vida é minha. Onde a senhora estava quando eu fiquei cego? Onde a senhora estava quando eu passei meses comendo comida fria e vivendo na sujeira? Ninguém da família decente veio me limpar. Ninguém veio ler para mim. Clara veio. Clara ficou. Ela está se aproveitando de você. Ela quer o seu dinheiro. Ela quer a minha paz. Bento gritou, e o eco de sua voz fez os cristais do lustre tremerem. Má coisa que a senhora nunca me deu. Saia da minha casa. E não volte sem ser convidada. Matilde bufou, vermelha de indignação. Você vai se arrepender, Bento. Deus castiga a ingratidão e a luxúria. Deus é amor, tia. A senhora que se esqueceu disso. Quando a carruagem se afastou, levantando poeira, o silêncio voltou à sala. Mas agora era um silêncio diferente. Clara tremia. Bento ainda segurava o braço dela. Desculpe por isso, ele disse, soltando-a devagar. Ela tem razão, Bento, Clara sussurrou. A vila vai falar. Sua reputação. Minha reputação morreu no dia em que caí daquele cavalo. Ele tateou até encontrar o sofá e se sentou parecendo exausto. Clara, sente-se aqui. Preciso te contar uma coisa. Preciso te contar o segredo que carrego debaixo dessa faixa. Clara sentou-se ao lado dele, o coração disparado. O acidente... Ele começou, a voz falhando.
Todo mundo acha que foi uma fatalidade, que o cavalo se assustou com uma cobra. Mas não foi. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. Eu era arrogante, Clara. Eu achava que o mundo girava ao meu redor. Naquele dia, eu tinha brigado com meu pai. Ele queria que eu me casasse com a filha de um coronel vizinho para juntar as terras. Eu recusei. Disse coisas horríveis a ele. Disse que preferia vê-lo morto a obedecer. Bento apertou as mãos nos joelhos. Saí a galope, cego de raiva. Eu forcei o animal, forcei demais. Queria fugir da minha vida, da minha responsabilidade. Eu vi o barranco, Clara, eu vi, mas eu não parei. Por um segundo eu quis que tudo acabasse. Clara levou a mão à boca, sufocando um grito. Quando acordei, estava tudo escuro. Meu pai morreu de desgosto 2 meses depois. Ele achava que a culpa era dele. Mas a culpa era minha. A cegueira não foi o acidente. A cegueira foi o castigo. Eu tirei a paz do meu pai e Deus tirou a luz dos meus olhos. Bento chorava agora, lágrimas silenciosas que molhavam a faixa branca. Clara não disse nada. Palavras eram pequenas demais para aquela dor. Ela fez a única coisa que seu coração mandou. Ela o abraçou. Abraçou forte, puxando a cabeça dele para o seu ombro. Bento resistiu por um segundo, rígido, mas depois desmoronou. Ele chorou como uma criança, agarrando-se ao vestido dela como se fosse a única tábua de salvação num mar revolto. Não foi castigo, Bento. Ela sussurrou no ouvido dele, enquanto acariciava seus cabelos. Deus não castiga com escuridão. Às vezes, ele apaga as luzes de fora para a gente acender a luz de dentro. Você era orgulhoso, sim, mas aquele homem morreu no barranco. O homem que está aqui, chorando nos meus braços, esse homem é bom. Esse homem tem coração. Eles ficaram assim por um longo tempo, até que as lágrimas secaram e restou apenas o som da respiração compassada dos dois. A noite caiu lá fora, trazendo o canto dos grilos. Clara, ele chamou a voz rouca. Estou aqui. Posso ver seu rosto? Clara se afastou um pouco, surpresa. Mas você, com as mãos. Deixe-me ver você com as minhas mãos. Eu preciso saber quem é o anjo que está me salvando. Clara fechou os olhos e assentiu, mesmo sabendo que ele não podia ver o gesto. Ela pegou as mãos dele e as colocou em seu rosto. As mãos de Bento eram grandes, calejadas, mas o toque foi de uma leveza impressionante. Ele traçou a linha do queixo dela, subiu pelas bochechas molhadas de lágrimas que ela nem percebera que derramara. Seus dedos desenharam o contorno dos lábios dela, o nariz pequeno, as pálpebras fechadas. Era uma exploração lenta, reverente. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nunca, nem com o marido, sentira tanta intimidade. Aquele toque não pedia nada, apenas conhecia. Era um reconhecimento de alma. Você é triste, ele murmurou, os dedos roçando os cantos dos olhos dela. Sua pele tem o desenho da tristeza, mas é macia, como pétala de rosa branca. Ele aproximou o rosto do dela. Clara sentiu a respiração quente dele em sua pele, o cheiro de tabaco e sabão. O coração dela batia tão forte que parecia um tambor de festa. Eles estavam a centímetros um do outro. O ar entre eles estava carregado de uma eletricidade nova, perigosa e doce. Clara! Ele sussurrou, e a mão dele deslizou para a nuca dela por baixo dos cabelos. Foi nesse momento, nesse exato segundo, em que o universo parecia prender a respiração, esperando o beijo, que um som estranho veio da cozinha. Um estrondo de metal caindo no chão, seguido de um gemido abafado. Clara e Bento se separaram num susto. O que foi isso? Bento perguntou, virando a cabeça para o corredor. Veio da cozinha, Clara disse, já se levantando, as pernas bambas, pela interrupção brusca do momento. Fique aqui.
Ela correu para a cozinha, pegando o lampião da sala. Ao chegar lá, a cena que viu fez seu sangue gelar. A porta dos fundos estava escancarada, batendo com o vento. No chão, a panela de ferro estava virada, o feijão espalhado. Mas não havia ninguém. Clara! Bento gritou da sala, tateando para vir atrás dela. O que aconteceu? Clara foi até a porta e olhou para a escuridão do quintal. Nada. Apenas a noite e o vento. Mas então, seus olhos bateram no batente da porta. Havia algo preso ali. Um pedaço de tecido. Um tecido fino de renda preta. Ela arrancou o tecido e o segurou perto da luz. O cheiro. Era um perfume enjoativo de lavanda velha. O mesmo perfume que Dona Matilde usava. Clara! Bento apareceu na porta da cozinha, a bengala em punho, o rosto tenso. Não tem ninguém, Bento, ela mentiu, escondendo o pedaço de renda no bolso do avental. O coração dela martelava com um pressentimento ruim. A tia não tinha ido embora. Ou se foi, deixou alguém vigiando. A guerra estava declarada. Foi o vento, ela completou, tentando fazer a voz soar firme. O vento derrubou a panela. Bento não pareceu convencido, mas relaxou os ombros. O vento, ele repetiu. O vento traz tempestades, Clara. E eu sinto que uma grande está vindo em nossa direção. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Ela olhava para o teto, pensando no toque de Bento, na quase beijo e na ameaça silenciosa daquele pedaço de renda. E lá no fundo de seu ventre, uma sensação estranha, uma pontada sutil que ela ignorou, atribuindo ao nervosismo. Mal sabia ela que aquela pontada era o primeiro sussurro de um milagre impossível, ou talvez de uma tragédia anunciada. O tempo na roça tem um jeito próprio de passar. Não se mede em horas, mas em ciclos. O ciclo da chuva, o ciclo da florada, o ciclo da colheita. 3 meses se passaram desde aquela noite em que a tia Matilde deixou seu veneno e seu lenço de renda na porta da cozinha. 3 meses em que a fazenda do barão, antes um esqueleto cinzento na paisagem, começou a ganhar cor nas bochechas. Bento e Clara viviam numa dança silenciosa e perfeita. Ela era os olhos, ele era a força, ela descrevia o mundo, ele tomava as decisões. Com o dinheiro que Bento tinha guardado e que Clara o convenceu a usar, contrataram 2 colonos para ajudar na lida. O cafezal, limpo e cuidado, respondeu com gratidão. A primeira colheita, ainda que pequena, prometia ser de uma qualidade que a região não via há anos. Mas a maior colheita não estava no campo, estava dentro da casa. Bento não usava mais a bengala dentro dos cômodos. Ele conhecia cada tábua que rangia, cada curva dos móveis, guiado pelo cheiro de lavanda que Clara espalhava pela casa e, principalmente, pelo som dos passos dela. Onde Clara estava, havia luz para ele. Numa noite quente de novembro, o ar estava pesado, carregado com o perfume adocicado das damas da noite que floresciam no jardim recuperado. Bento estava na varanda, ouvindo os grilos. Clara apareceu com 2 taças de vinho. Um brinde, ela disse, colocando a taça na mão dele. A quê? Ele perguntou sorrindo. Aquele sorriso raro que agora aparecia com mais frequência, iluminando o rosto barbado. A nós, aos colonos que terminaram a colheita hoje, e ao fato de que você não tropeçou nenhuma vez essa semana. Bento riu e brindou no ar, acertando levemente a taça dela pelo som. Eu tropeço sim, Clara. Tropeço todo dia na vontade de te dizer coisas que não devo. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, foi elétrico. Clara sentiu o rosto esquentar. A amizade deles tinha crescido, virado um carinho imenso, mas havia uma barreira invisível, o medo.
O medo dele de não ser suficiente, o medo dela de ser rejeitada novamente. E o que você gostaria de dizer? Ela perguntou, a voz num fio. Bento pousou a taça na mureta. Ele se virou para onde sabia que ela estava. Que você me devolveu a vida, Clara. Que antes de você, eu era um homem morto esperando o enterro. Agora eu quero viver. Eu quero ouvir o amanhã. Clara se aproximou. A atração entre eles era como a gravidade, inevitável. Eu também quero viver, Bento, mas viver pela metade dói. Então não vamos viver pela metade. Ele estendeu a mão e encontrou a cintura dela. Puxou-a para si. Dessa vez não houve panela caindo, não houve interrupção. Bento baixou o rosto e encontrou os lábios de Clara. Foi um beijo desajeitado no início, tateante, mas logo se tornou urgente, faminto. Era o beijo de quem passou tempo demais na seca e finalmente encontrou a fonte. Naquela noite, a porta do quarto de Bento não se fechou para a solidão. Clara entrou com ele, e no escuro do quarto, onde a cegueira de Bento não importava, eles se amaram. Não houve vergonha, nem cicatrizes, nem faixas nos olhos. Houve apenas pele, suspiros e a linguagem antiga dos corpos que se reconhecem. Clara, a mulher marcada pela esterilidade, entregou-se àquele homem quebrado, e Bento, o homem que vivia na escuridão, enxergou estrelas no toque dela. Foi um ato de fé, um ato de amor que desafiava a lógica e o destino. Mas como dizem os antigos, a bonança é o aviso da tempestade. 2 semanas depois, a tempestade chegou, e não veio do céu. Veio numa carruagem preta, lustrosa, acompanhada por 2 homens a cavalo. Clara estava na cozinha, peneirando fubá, quando ouviu o alvoroço. Correu para a sala e viu Bento já de pé, tenso, voltado para a porta aberta. Quem é? Ele perguntou, sentindo a vibração pesada no ar. É sua tia Matilde, Clara disse, o coração disparando. E tem mais gente, um homem de terno, parece um advogado, e o padre da vila. Matilde entrou como se fosse a dona do mundo, seguida pelo advogado, um homem baixo com cara de doninha, e pelo padre Anselmo, que parecia constrangido. Bom dia, sobrinho, Matilde disse, a voz pingando falsa doçura. Vejo que a casa está mais limpa, pelo menos para isso a sua amiga serve. O que a senhora quer aqui, tia? Bento não se moveu, mas seus punhos estavam cerrados. Viemos salvar você, meu querido. Salvar você de si mesmo e dessa aproveitadora. Ela apontou para Clara, que recuou um passo. Doutor Fagundes, por favor. O advogado limpou a garganta e abriu uma pasta de couro. Senhor Bento, entramos com uma petição no cartório da comarca. Diante da sua incapacidade física e do evidente isolamento que o senhor vive, somado aos rumores de coação moral por parte desta senhora, a família pede a sua interdição. Interdição? Bento riu, uma risada fria e perigosa. Vocês querem me declarar louco? Incapaz, senhor Bento, corrigiu o advogado. Cego, vulnerável. A senhora Matilde será sua tutora legal e administrará a fazenda. E claro, a primeira medida será remover qualquer influência negativa da propriedade. Ou seja, a senhora Clara deve partir imediatamente. Clara sentiu o chão sumir. Eles iam tirar tudo dele. Iam tirar a dignidade, a casa e ela. Padre? Bento virou o rosto para onde ouvia a respiração pesada do sacerdote. O senhor concorda com isso? O senhor que me batizou. Bento, meu filho. O padre gaguejou. A situação é irregular. Uma mulher vivendo aqui, sem casamento, é escândalo. A sua tia só quer o seu bem. O meu bem? Bento deu um passo à frente, assustando o advogado. O meu bem é essa fazenda produzindo. O meu bem é ter comida na mesa, coisa que minha tia nunca se preocupou em saber se eu tinha.
São palavras dela, Matilde gritou. Ela está fazendo a sua cabeça. Você é um aleijado, Bento, não pode cuidar de nada. Foi então que Clara viu algo mudar em Bento. Ele não gritou mais, ele se endireitou. A postura curvada de quem carrega o mundo sumiu. Ele parecia ter crescido 10 centímetros. Com uma calma terrível, ele levou as mãos à nuca e desamarrou a faixa. O pano branco caiu no chão. Ele abriu os olhos leitosos, encarando a tia com uma intensidade que a fez recuar. Eu sou cego, tia. Não sou idiota. E não sou inválido. Ele se virou para o advogado. O senhor quer prova de capacidade. Vamos ao livro de contas. Eu sei exatamente quanto gastamos e quanto lucramos na colheita passada. Eu sei o nome de cada colono. Eu sei que a cerca do Pasto Norte precisa de reparo e que o café do Talhão 3 está pronto para a secagem. Clara me empresta os olhos, mas a mente que gerencia essa terra é minha. Isso não prova nada, Matilde insistiu. Você vive em pecado. Pecado? Bento estendeu a mão para o lado sem olhar. Clara, entendendo o gesto, correu e segurou a mão dele. Ele entrelaçou os dedos nos dela com força. Pecado é abandonar a família. Pecado é cobiçar o que não é seu. O que eu tenho com Clara é sagrado. Sagrado? É concubinato? O padre exclamou escandalizado. Não por muito tempo, Bento declarou, a voz firme como rocha. Padre, o senhor trouxe sua estola? O quê? O padre piscou confuso. Eu perguntei se o senhor trouxe a estola, porque o senhor vai realizar um casamento. Agora, um silêncio atônito caiu sobre a sala. Clara olhou para Bento, os olhos arregalados. Bento, ela sussurrou. Case-se comigo, Clara, ele disse, virando o rosto para ela, ignorando os outros. Não para provar nada a eles, mas porque eu não sei mais respirar sem você. Aceite ser a senhora dessa casa e a dona do meu coração diante de Deus e desses abutres. Clara sentiu as lágrimas escorrerem. Ela, a rejeitada, a estéril, estava sendo pedida em casamento não por conveniência, mas por amor. Um amor corajoso, que enfrentava tudo. Eu aceito, ela disse, a voz embargada. Eu aceito, Bento. Matilde estava roxa de raiva. Isso é um absurdo. O padre não pode... Eu sou o barão destas terras, tia. Bento trovejou. E se o padre se recusar a abençoar uma união de amor para apoiar a ganância de vocês, eu juro que escrevo ao bispo hoje mesmo relatando a conduta dele. O padre Anselmo, temendo o escândalo e vendo a determinação daquele homem, suspirou e tirou a estola roxa do bolso da batina. Diante da vontade dos noivos, e para evitar um mal maior, o padre murmurou. E ali, na sala poeirenta, sob o olhar furioso da tia e a incredulidade do advogado, Bento e Clara trocaram votos. Não havia alianças de ouro, então Bento arrancou um botão de madrepérola de seu colete e colocou na mão de Clara, e ela desfez uma fita azul do cabelo e amarrou no dedo dele. Foi a cerimônia mais simples e mais poderosa que aquela casa já vira. Quando terminaram, Bento se virou para a tia. Agora ela é minha esposa, a senhora Clara. E como minha esposa, ela tem autoridade total sobre meus bens se eu faltar. A sua petição de interdição acaba de virar papel de rascunho, doutor. Matilde bufou, ajeitou o chale e marchou para a porta. Você ganhou essa batalha, Bento. Mas a guerra é longa. Vamos ver quanto tempo dura esse amor de contos de fadas quando a realidade bater à porta. Uma mulher seca como essa não vai te dar herdeiros. Essa fazenda vai morrer com você. É o fim da nossa linhagem. Ela saiu batendo a porta. O advogado e o padre foram atrás. A casa ficou em silêncio novamente. Bento abraçou Clara, tremendo pela adrenalina. Acabou, ele sussurrou. Eles não podem mais te tirar daqui. Mas Clara não respondeu. Ela estava pálida.
O estresse do confronto, a emoção do casamento repentino, tudo girou. Clara! Bento sentiu o corpo dela pesar nos braços dele. Clara! Ela desmaiou. Bento, num reflexo de desespero, a segurou antes que ela caísse no chão, gritando pelos colonos. Joaquim! Maria! Socorro! Levaram Clara para o quarto. O médico da vila, um senhor antigo e sábio chamado Dr. Almeida, foi chamado às pressas. Bento ficou no corredor, andando de um lado para o outro, a faixa de volta aos olhos, rezando todas as orações que sabia e as que inventava na hora. O medo de perdê-la era maior que o medo da escuridão. Depois de uma hora que pareceu um século, a porta se abriu. O médico saiu limpando os óculos. Doutor? Bento perguntou. A voz falha. Ela está bem? Foi o coração? O coração dela está ótimo, Bento. Um pouco acelerado, mas forte. O médico fez uma pausa, e Bento podia ouvir o sorriso na voz dele. Mas ela está muito fraca. Precisa comer melhor, descansar. O corpo dela está trabalhando dobrado agora. Trabalhando dobrado? O que o senhor quer dizer? Bento, meu amigo, sente-se. Bento tateou uma cadeira e sentou. A Clara está grávida, de quase 2 meses, eu diria. O mundo parou. O relógio na parede parou. O coração de Bento parou e voltou a bater num ritmo descompassado. Grávida, ele sussurrou. Mas isso é impossível. Ela não pode. O marido a deixou porque ela era estéril. 5 anos tentando. A medicina tem seus mistérios, Bento. E Deus tem os dele. Talvez o problema não fosse com ela. Ou talvez ela só precisasse ser amada do jeito certo para florescer. Bento cobriu o rosto com as mãos e chorou. Não de tristeza, mas de um assombro puro. Um filho. Ele teria um filho. Mas lá dentro do quarto, Clara acordava atordoada. Ela ouviu a conversa pela porta entreaberta. Levou a mão ao ventre plano. Grávida. Ela. A mulher seca. A árvore que não dava frutos. Uma alegria avassaladora a invadiu, seguida imediatamente por um terror gelado. Tia Matilde tinha dito, essa fazenda vai morrer com você. Se eles soubessem que havia um herdeiro a caminho, o que seriam capazes de fazer? Aquele bebê era um milagre, mas também era um alvo. E você acredita que o amor pode curar até o que a medicina diz ser impossível? Clara e Bento acabaram de receber a maior bênção de suas vidas. Mas será que eles conseguirão proteger essa pequena chama dos ventos fortes que sopram lá fora? A barriga de Clara crescia como a lua cheia, redonda, brilhante, impossível de esconder. E com ela crescia também o mistério. Como podia aquela terra seca ter dado fruto? Na vila, as línguas ferinas diziam que era obra do acaso, ou pior, que o filho não era de Bento. Diziam que Clara tinha enganado o cego. Mas dentro da fazenda do barão, a verdade era palpável. Bento passava horas com a mão no ventre da esposa. Ele, que não via a luz do sol, aprendera a sentir a luz da vida. Ele chutou, Bento dizia com um sorriso bobo, a mão espalmada sobre o tecido do vestido dela. Chutou forte, bem na minha palma. Vai ser teimoso como o pai, ou impaciente como a mãe. Clara ria, acariciando os cabelos dele. Eles viviam numa bolha de felicidade frágil. A fazenda prosperava. O café secava no terreiro, espalhando um cheiro doce pelo ar. Mas a sombra de tia Matilde rondava. Ela não apareceu mais, mas seus boatos chegavam como vento encanado. Ela dizia aos 4 ventos que pediria um teste de sangue, que contestaria a paternidade, que aquele bastardo nunca herdaria o nome da família. Clara tentava não ouvir, mas o medo é um bicho que rói por dentro. E se o bebê nascesse diferente? E se algo desse errado? Ela rezava todas as noites pedindo proteção.
O inverno chegou cedo naquele ano, trazendo ventos frios que assobiavam nas frestas das janelas. Clara estava no 8º mês. Numa noite de agosto, o céu desabou. Não era apenas chuva, era um dilúvio. Raios rasgavam a escuridão e trovões faziam o chão tremer. Bento acordou com um gemido abafado ao seu lado. Clara! Ele tateou a cama. O lençol estava molhado, não de chuva, mas de água morna. A bolsa tinha estourado. Bento! A voz dela era um fio de dor. Está na hora. Mas é cedo. É muito cedo. O pânico tentou agarrar a garganta de Bento, mas ele o engoliu. Ele não podia se dar ao luxo do medo. Fique calma. Vou chamar a Maria. Maria, a esposa do colono, era parteira experiente. Ela veio correndo, ensopada pela chuva, trazendo toalhas e água quente. Mas assim que examinou Clara, seu rosto, iluminado pela luz trêmula do lampião, ficou sério. Senhor Bento, ela sussurrou, puxando-o para um canto do quarto. O bebê está sentado. E a Clara? Ela está perdendo sangue. O parto vai ser difícil. Precisamos do médico. O médico mora na vila. Com essa chuva, a ponte do riacho deve ter caído. Bento disse, sentindo o desespero crescer. Se o médico não vier, eu não sei se consigo salvar os dois. Talvez tenha que escolher. Aquelas palavras atingiram Bento como um soco. Escolher? Como escolher entre a mulher que lhe devolveu a alma e o filho que era a promessa de futuro? Ninguém vai escolher nada, ele disse ríspido. Cuide dela, Maria. Faça o que sabe fazer. Eu vou buscar ajuda. Mas que ajuda um cego poderia buscar numa tempestade daquelas? Ele não podia montar a cavalo, não podia correr até a vila. Sua impotência, aquela velha inimiga, voltou com força total. Ele saiu do quarto, ouvindo os gritos de dor de Clara começarem a aumentar. Cada grito era uma facada em seu peito. Ele desceu as escadas tateando, tropeçando, até chegar à pequena capela da casa, um cômodo que ele não entrava desde a morte do pai. Cheirava a mofo e cera velha. Ele caiu de joelhos no chão frio de pedra. Deus! Ele gritou para o silêncio. Você tirou meus olhos e eu aceitei. Você levou meu pai e eu aceitei. Mas não leve ela, não leve meu filho. Ele chorava, batendo os punhos no chão. A raiva, a culpa pelo acidente, a mágoa com a tia, tudo se misturava numa prece desesperada. Se é um preço que você quer, leve tudo. Leve a fazenda, leve o dinheiro. Me deixe na escuridão para sempre, eu não me importo. Mas deixe a luz dela brilhar. Por favor, eu perdoo. Eu perdoo meu pai por ter me pressionado. Eu perdoo a mim mesmo por ter sido arrogante. Eu perdoo a Matilde pelo veneno. Só salve eles. Foi um clímax espiritual. Ali, no escuro da capela, Bento abriu mão de seu orgulho, de sua mágoa. Ele se entregou completamente. E naquele momento de rendição total, uma paz estranha desceu sobre ele. Não a paz da resignação, mas a paz da certeza. Ele sentiu, com uma clareza que seus olhos nunca tiveram, que não estava sozinho. Lá em cima, a luta continuava. As horas se arrastavam. A tempestade lá fora parecia espelhar a batalha pela vida dentro do quarto. Bento voltou para o lado de Clara. Ele segurou a mão dela que estava fria e suada. Eu estou aqui, meu amor, ele sussurrou, beijando os dedos dela. Eu estou aqui. Olhe para mim. Descreva para mim. Descreva o nosso filho. Clara, exausta, quase sem forças, abriu os olhos. A voz de Bento era sua âncora. Ele vai ter seus cabelos, Bento. Ela sussurrou, entre uma contração e outra. E vai ter olhos que veem tudo. Força, menina, Maria gritou. Mais uma vez, ele está vindo. Com um grito que pareceu rasgar o véu entre a vida e a morte, Clara reuniu suas últimas forças.
E então, o silêncio. Um segundo de silêncio absoluto, onde o coração de Bento parou. E então, o choro, forte, estridente, indignado. O choro da vida que vence a morte. É um menino! Maria chorou e riu ao mesmo tempo. É um menino, seu Bento, e é grande. Bento sentiu as lágrimas lavarem seu rosto. Ele tateou até encontrar o pequeno corpo quente e úmido que Maria colocou em seus braços. Era pequeno, frágil, mas pulsava com uma energia vibrante. Ele passou os dedos pelo rostinho contando. 2 olhos, um narizinho arrebitado, uma boca pequena que chorava a plenos pulmões. 10 dedos nas mãos, 10 nos pés. Perfeito. Clara? Ele chamou com medo. Estou aqui. A voz dela era um sussurro cansado, mas feliz. Me dê ele. Bento colocou o filho nos braços da mãe. E ali, naquela cama, os 3 se tornaram um. A família improvável construída sobre escombros agora tinha uma pedra fundamental. A tempestade lá fora começou a amainar, como se a natureza reconhecesse que a batalha tinha terminado. No dia seguinte, a notícia correu à vila mais rápido que a água da chuva. O herdeiro do barão tinha nascido, um menino forte, saudável. E quando o médico finalmente conseguiu chegar, atestou que era um milagre que mãe e filho tivessem sobrevivido a um parto tão difícil sem assistência. Foi a mão de Deus, disse o velho doutor emocionado. Tia Matilde recebeu a notícia em sua casa na vila. Dizem que ela ficou pálida, sentou-se na poltrona e não disse uma palavra por horas. Contra um herdeiro legítimo, nascido e registrado, não havia boato que se sustentasse. A linhagem estava salva. Mas mais do que a linhagem, o amor tinha vencido. Bento registrou o menino com o nome de Gabriel, o anjo anunciador, o mensageiro de Deus. Os meses seguintes foram de uma doçura que Bento nunca imaginou ser possível. Ele aprendeu a trocar fraldas pelo tato, a ninar o bebê sentindo sua respiração, a reconhecer o choro de fome e o choro de manha. Clara se recuperou, florescendo na maternidade que lhe fora negada por tanto tempo. Mas a história não acaba no felizes para sempre, porque a vida real não para. O tempo passou. Gabriel cresceu, e com o crescimento dele, uma nova questão surgiu. O menino tinha 3 anos quando, numa tarde de sol, estava brincando no jardim com o pai. Bento estava sentado na grama e Gabriel corria ao redor dele. Papai, olha a borboleta! O menino gritou. Bento sorriu, virando o rosto na direção da voz. Papai não pode ver, filho. Você tem que me contar como ela é. O menino parou. Ele olhou para o pai, para a faixa branca que Bento às vezes usava para proteger os olhos do sol forte, ou para os olhos leitosos quando estava sem ela. Por que você não vê, papai? A pergunta inocente que Clara temia que um dia chegasse. Bento estendeu a mão e o menino correu para ela, agarrando os dedos grandes do pai. Porque meus olhos dormiram, Gabriel. Mas eu vejo você. Eu vejo você com meu coração. E vejo através dos olhos da sua mãe. Eu posso ser seus olhos também? O menino perguntou. Bento sentiu um nó na garganta. O ciclo se repetia, mas agora não por necessidade de sobrevivência, mas por amor puro. Pode, meu filho, você pode. E assim, Gabriel cresceu descrevendo o mundo para o pai. A nuvem parece um cachorro. O café está vermelho. A mamãe está sorrindo. Mas o tempo implacável nos leva agora para o final dessa jornada. Vamos dar um salto. Voar sobre os anos como um pássaro que atravessa o oceano, para ver o que o futuro reservou para essa família que nasceu da dor e se firmou na rocha da fé. O tempo é um mestre silencioso, minha gente. Ele não faz alarde, não manda aviso, apenas passa, lixando as arestas da dor e polindo as joias da alegria. 5 anos se passaram desde aquela noite de tempestade em que Gabriel veio ao mundo.
5 colheitas de café, 5 natais, 5 anos de um amor que foi construído tijolo por tijolo, dia após dia. A fazenda do barão não era mais aquele lugar sombrio que Clara encontrou. Agora, as janelas viviam abertas, deixando o sol entrar e desbotar os tapetes, porque casa vivida é casa com marcas de sol. O jardim, antes um emaranhado de mato, era um espetáculo de cores que Bento conhecia pelo perfume. O jasmim perto da varanda, as rosas brancas que Clara tanto amava perto do portão, e o cheiro forte e verde da horta que alimentava a família e os colonos. Gabriel, agora com 5 anos, era a cópia viva do pai, mas com os olhos curiosos da mãe. Ele era um menino de joelhos ralados e bolsos cheios de pedrinhas e besouros. E tinha assumido, com a naturalidade que só as crianças têm, a função de segundo par de olhos de Bento. "Papai, cuidado, tem uma raiz grande aí!" O menino gritava, correndo na frente enquanto Bento caminhava pelo pomar. "Obrigado, meu guia." Bento respondia sorrindo, tateando o ar até encontrar a cabeça do filho para bagunçar seus cabelos. Bento não recuperou a visão. O milagre não foi físico, foi espiritual. Ele continuava no escuro, mas não vivia mais na escuridão. A amargura tinha dado lugar a uma serenidade profunda, daquelas que só quem já perdeu tudo e ganhou tudo de volta consegue ter. Ele administrava a fazenda com pulso firme, ouvindo os relatórios de Clara e confiando na honestidade que ele agora sabia inspirar nas pessoas. E Clara, Clara, a mulher que chegou com uma trouxa de roupas e o coração em frangalhos agora era a alma daquele lugar. Ela não era apenas a esposa do barão, ela era a mãe, a conselheira, a mulher que transformou ruína em lar. As marcas da rejeição do passado tinham cicatrizado, transformando-se em sabedoria. Ela olhava para Bento e não via um inválido. Via o homem que a amou quando ela se sentia invisível. Numa tarde de domingo, daquelas preguiçosas em que o tempo parece parar, os 3 estavam na varanda. A mesma varanda onde tudo começou. Bento na sua cadeira de balanço, Clara num banco de madeira costurando, e Gabriel sentado no chão, desenhando com carvão num pedaço de papel pardo. "Mamãe", Gabriel chamou. "O que é aquilo lá na estrada?" Clara levantou os olhos e viu uma carruagem velha, simples, passando devagar lá longe, na estrada real. "É apenas um viajante, filho, alguém buscando seu destino. Será que ele está perdido?" O menino perguntou. "Talvez." Bento respondeu, a voz grave e calma. "Às vezes a gente precisa se perder para encontrar o lugar certo." Clara olhou para o marido. Ele estava com o rosto voltado para o sol poente, a faixa branca descansando no colo, os olhos fechados sentindo o calor. Ela se lembrou da primeira vez que descreveu o pôr do sol para ele. "Bento", ela chamou suavemente. "Sim, meu amor. Você se lembra da primeira tarde?" Ele sorriu, e as rugas ao redor dos seus olhos se aprofundaram. "Como eu poderia esquecer? Você me disse que o céu tinha cor de goiaba e que as garças pareciam lenços ao vento. Foi a primeira vez que eu vi cores em 1 ano. O céu está assim hoje de novo", ela disse, largando a costura e indo até ele. Ela se sentou no braço da cadeira dele e passou o braço pelos seus ombros. "Está pegando fogo, mas um fogo frio, e tem uma estrela, a primeira da noite, brilhando bem em cima da serra." "A estrela da esperança", Bento murmurou, encontrando a mão dela e levando aos lábios. "Você foi a minha estrela, Clara, quando tudo era breu." Gabriel largou o desenho e veio correndo, se enfiando no meio do abraço dos pais. "Eu também sou estrela?" ele perguntou ciumento. Bento riu, uma gargalhada solta e feliz. "Você, meu filho, você é o sol inteiro. Você é o meio-dia." Eles ficaram ali, abraçados,
enquanto a noite caía cobrindo o mundo com seu manto estrelado. Não precisavam de mais nada. Tinham vencido a maldade de tia Matilde, que souberam depois vivia sozinha e amargurada na cidade, presa em sua própria teia de orgulho. Tinham vencido o preconceito da vila. Tinham vencido a dor da infertilidade e da cegueira. Eles não eram uma família perfeita. Bento ainda derrubava coisas. Clara ainda tinha pesadelos com o passado às vezes. E Gabriel fazia birra quando não queria tomar banho. Mas era uma família real. Uma família forjada no fogo da provação e resfriada na água da misericórdia. E assim, minha gente, a gente fecha a janela dessa história, mas deixa a porta do coração aberta. Olhem para Bento e Clara. Vejam como a vida é curiosa. Ele precisou perder a visão para enxergar quem realmente importava. Ela precisou ser rejeitada por não dar frutos para florescer no jardim de quem precisava de cuidado. Muitas vezes, a gente chora pelo que perdeu, sem saber que Deus está apenas esvaziando nossas mãos para que a gente possa segurar algo muito maior. A dor de hoje pode ser o adubo da alegria de amanhã. O amor não é aquele sentimento fácil de dias de sol e riso frouxo. O amor de verdade, esse que sustenta a vida, é aquele que nasce no barro, na chuva, na hora em que a gente acha que não tem mais jeito. É o amor que diz, eu sou seus olhos e eu sou sua força. E você? Acredita que o amor pode nascer do desespero? Acredita que mesmo nas noites mais escuras da sua vida, existe uma estrela esperando você levantar a cabeça para vê-la? Eu espero que essa história tenha acendido uma luzinha aí dentro de você. Que ela te lembre que recomeçar não é vergonha, é coragem. E que família não é só sangue, é quem segura a sua mão quando a tempestade vem. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu o cheiro do café e o calor desse abraço final, faça um favor para este contador de histórias. Se inscreva aqui no canal Contos do Coração. É só um clique para você, mas para nós é um abraço imenso. Deixe o seu like, compartilhe com alguém que esteja precisando de esperança hoje. E me conta aqui nos comentários, o que você faria se a vida te pedisse para ser os olhos de alguém? Fiquem com Deus, com a paz de um fim de tarde na roça e com a certeza de que, enquanto houver amor, nenhuma escuridão é eterna. Até a próxima história.